Muito bem, agora que você já sabe que o sentido mais importante do verbo assistir é quando ele está no sentido de ver ou presenciar, então exige a preposição a, é hora de a gente conhecer os outros sentidos desse verbo. Vamos lá? Não se esqueça de que o verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, exige a preposição a. A pergunta correta é a pergunta a que. E se a questão pedir para você trocar a resposta por um pronome, não pode trocar pelo lhe. Troque por a ele, a ela, a eles, a elas, conforme o caso. Mas vamos ver outro sentido do verbo assistir. O verbo assistir também pode ter o sentido de pertencer ou caber. Quando o verbo assistir estiver no sentido de pertencer ou caber, a pergunta correta para se fazer depois dele é a pergunta a quem. Repare, então, que também tem a preposição a. Exige a preposição a, mas não tem nada a ver com aquele primeiro assistir que nós vimos. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, faz a pergunta a que. Não se pode trocar a resposta oficial pelo lhe. Mas o verbo assistir, no sentido de pertencer ou caber, esse sim faz a pergunta com a pergunta correta é a quem, e a gente pode sim trocar a resposta oficial pelo lhe. Vamos colocar uma frase assim, ó. Fazer perguntas é um direito que assiste a vocês. Fazer perguntas é um direito que assiste a vocês. Você pode, inclusive, participar das nossas aulas ao vivo. Todo dia tem aula ao vivo no nosso curso 100% Conexão, e você pode justamente fazer perguntas, porque fazer perguntas é um direito que assiste a vocês. Então, repara que o verbo assistir está no sentido de pertencer. Cabe a você fazer pergunta. Pertence a vocês esse direito. Então, aqui tem uma pergunta. A pergunta correta é a quem. E toda vez que a pergunta é a quem, eu posso sim trocar a resposta padrão pelo lhe, sem problema. No caso aqui seria lhes, não é? Seria lhes porque é a vocês. Então, só que esse lhes você sabe que estaria presente bem aqui antes do que, não é mesmo? Bem aqui antes do que, porque o que é uma palavra atrativa, torna a próclise obrigatória. Tranquilinho? Muito bem. Fazer perguntas é um direito que assiste a vocês. Fazer perguntas é um direito que lhes assiste. Tá bom? Vamos lá, tem um exemplo já com o lhe aqui, ó. Não lhe assiste o direito de intervir. Não lhe assiste o direito de intervir. Então, vai dizer, o direito de intervir é o sujeito. Assiste a quem? A você, a ele, a ela. E olha aí o não também como palavra atrativa, trazendo lhe para antes do verbo. Essa tarefa não assiste a você. Essa tarefa não cabe a você. Essa tarefa não pertence a você. Não esqueça que a pergunta é a pergunta a quem, e se você quiser, você pode reescrever essa frase com o lhe. Essa tarefa não lhe assiste. Repara que o lhe veio para a frente do verbo assistir, porque o não é uma palavra atrativa, o que torna a próclise obrigatória. Tranquilo? Muito bem. Não se esqueça, verbo assistir, no sentido de pertencer ou caber, também exige a preposição a pergunta correta é a quem, e você pode trocar a resposta oficial pelo lhe. O verbo assistir também tem o sentido de ajudar, auxiliar, confortar, prestar assistência. Quando o verbo assistir estiver no sentido de prestar assistência, ele não tem preposição a. A pergunta correta é a pergunta quem. A pergunta correta é a pergunta quem. O médico assiste o doente? Quer dizer, quem é que assiste? O médico. O médico é o sujeito. Assiste quem? O doente. Aí você repara que não tem preposição a. Se a questão pedir para você trocar a resposta oficial por um pronome, você jamais vai trocar pelo lhe, né? Você pode dizer que o médico o assiste. O médico o assiste, não é mesmo? Você pode dizer isso, que o médico o assiste. Você sabe que esse o está no lugar de o doente. O doente é o objeto direto, e aí você pode substituir a resposta pelo o.
nesse caso. Ela assistiu ao médico, ela prestou assistência, ela ajudou, ela estava como assistente do médico. Ela assistiu quem? O médico é o objeto direto. Bem tranquilo, não é mesmo? E, finalmente, o verbo assistir pode ter o sentido de morar ou residir. Nesse sentido, pessoal, ele é muito estranho, muito tranquilo, mas não, pouco a pouco cai em concurso. Mas se cair, não vai perder a questão. A pergunta correta é a pergunta onde, porque quem mora, mora em algum lugar. Logicamente, então, que você vai colocar a preposição em. Há quanto tempo assistimos em Recife? Há quanto tempo residimos em Recife? Moramos em Recife? Então, a pergunta correta é a pergunta onde, por isso que aparece a preposição em. Perfeito? Vamos lá, só para resumir. No vídeo anterior, você viu o sentido do verbo assistir mais importante, que é no sentido de ver ou presenciar, exige a preposição a. A pergunta correta é a que, não troque a resposta pelo lhe. No sentido de pertencer ou caber, a pergunta correta é a quem, você pode trocar a resposta oficial pelo lhe. No sentido de ajudar, de prestar assistência, não tem preposição a. Se você quiser trocar a resposta oficial por um pronome, troque por o ou a. E no sentido de morar ou residir, a pergunta é onde, não é aonde. Pergunta onde e você pode trocar a resposta pelo em. É isso aí. Até a próxima.